o juízo do Caleb. Bem, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele fala que de uma quantidade de pessoas no planeta Terra que deverão enfrentar o juízo. Olha que pergunta. Ele responde essa pergunta: quantas pessoas vão enfrentar o juízo de Deus? Olha o que Paulo diz na sua carta. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Jesus Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, né? Segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha aí, olha o que a Bíblia diz. Quantos, de acordo com esse texto, comparecerão no juízo divino, diante do tribunal de Deus? Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia já responde para nós. Se você pensava que apenas algumas pessoas, você está equivocado. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do julgamento final, do juízo divino, do julgamento de Deus. Eu pergunto, Deus, ele é um juiz justo ou injusto? Qual é a sua concepção a respeito do juiz de Deus? Ele é justo ou injusto? Ele é o único juiz que não inocenta o culpado e não culpa o inocente. A gente costuma ser juiz de muita gente. A gente costuma julgar as pessoas. E vocês lembram o próprio Jesus, justo juiz, né? Hoje nosso advogado, amanhã será nosso juiz. Lembre-se de uma coisa. Ele, certa vez, disse em uma de suas palestras para o povo que o ouvia, ele disse assim, ó: não julgueis para não serdes julgados, porque na mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, meu irmão, antes de condenar alguém, antes de julgar alguém, antes de ter um preconceito a respeito de A ou B, presta atenção, por favor, olha para Cristo. Cristo não inocenta o culpado, repito, e não condena o inocente. Ele é juiz justo. Então, se você julgar, na mesma medida que você julgar o seu irmão, você será julgado. De acordo com Paulo, todos nós vamos comparecer diante do juízo divino. Olha para cá. Todo ser humano, ele vai passar por um juízo. Então, veja só. Todo ser humano, quer seja rico ou pobre, quer seja magro ou gordo, alto ou baixo, né? Preto ou branco, todo ser humano vai ter que passar por um juízo. Pastor, como é que funciona isso? Bem, de acordo com Salomão e de acordo com Jesus, por quais coisas as pessoas serão julgadas? Capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, olha para mim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem tem o dever. Aí está também, essa palavra homem aí é genérico, viu? Está incluso aí também a figura feminina, homem e mulher. Qual é o dever do homem e qual é o dever de toda mulher? Temer a Deus e guardar os seus. Porque é dever de todo homem e dever de toda mulher. Por quê? Porque ele, justo juiz, há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Entenda uma coisa, olha o conceito aqui, ó. Nós, homens e mulheres, seremos julgados de acordo com as coisas que praticarmos, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Sabe por quê? Deus não vai julgar somente as coisas más, não, né? Acho que Deus é esse, né? Deus, ele também julga as coisas boas. Tem gente que diz, não, Deus só vai pegar no pé daquele que fez coisa má? Não, Deus vai pegar no pé daquele que faz coisa boa também. Em que sentido? No bom sentido. Então, Deus, ele vai ficar muito feliz quando a gente for julgado, né? Estará sendo julgado, né? E foi julgado também fazendo o bem.
também caiu? Não, está tudo certo? Está me apontando alguma coisa aí? Tudo bem, tudo certo, beleza. O ponto aqui está muito alto, abaixa o meu ponto aqui. Tudo bem, valeu. Está me atrapalhando. Então é o seguinte, as coisas boas que você fizer, Deus vai levar em consideração, beleza? Não quer dizer que isso vai salvar você, não. Mas as coisas boas que você fizer, que cada um de nós fizer, Deus leva também em consideração e fica muito feliz. Lembram do conceito de Martinho Lutero? Quando ele disse assim, Deus não precisa de nossas boas obras. Deus não precisa de nossas boas obras. Tudo certo. O que está acontecendo aí? Não, então tá bom. Deus não precisa de nossas boas obras, mas o nosso irmão, sim, é isso aí. Então as boas obras que nós devemos fazer é para benefício de quem? Do nosso próximo. Então faça boas obras, mas não faça pensando em ter recompensa, pensando, tá? Que você vai receber aplausos do seu próximo. Aliás, até tem esse texto na Bíblia, né? Quando alguém faz alguma coisa para merecer aplauso, já recebeu o aplauso do homem, viu? De Deus, não. Não é que Deus não considere, repito, volto aqui, não é que Deus não se importe com as nossas boas obras, mas a gente tem que fazer assim, ó. Lembra do texto que Jesus falou, que você, ao dar a esmola para alguém, você tem que dar com a mão direita, para a mão esquerda não enxergar? Já viu? Isso é um simbolismo, uma metáfora. É um tipo. Então, não é que a mão tenha olho para enxergar, não. Mas ele está dizendo assim, ó, que tem muita gente que faz alguma coisa para se envaidecer e para receber aplauso de Deus até. Não, de Deus não vai receber não, filho. Nesse sentido, Deus não aprova esse tipo de oferenda, esse tipo de obras meritórias. Deus não fica feliz com esse tipo de obras. Tá? Então, você tem que oferecer sem receber em troca, pensando em receber em troca. Você tem que dar de coração. Tem até gente que, sabe? Tem até gente que faz assim, dá e ninguém vê. Interessante, mas Deus enxergou. Esse aí, ó, Deus valoriza. Deus valoriza esse tipo de oferta, esse tipo de devolver algo. Deus, Ele valoriza esse tipo de donativo. É assim que deve ser feito. Então é o seguinte, com respeito ao juízo, Deus vai trazer à tona todas as obras no juízo, as que estão escondidas também, entendendo? Aí tem gente que diz assim, ó, eu vou esconder do Sérgio Murilo, eu vou esconder do Rubens, eu vou esconder de quem mais? Do Ismael, eu vou do Zezinho, vou esconder do pastor. Tadinho, eu tenho pena desse tipo de gente que quer fazer as coisas, encobre debaixo do tapete, dos panos, aí fica pensando, porque está escondendo dos líderes oficiais da igreja, mas não esconde de Deus não, irmão. Não adianta. Cedo ou tarde, está aí, ó. As escondidas obras também hão de ser reveladas. Então, para de besteira, meu irmão. Para de besteira, minha irmã. Suas obras serão reveladas. As escondidas, até elas serão também reveladas. Me ajuda aí, Jonatas. Até elas também serão reveladas. Ok. Mateus 12, versos 36 e 37, está na mesma sequência de raciocínio. Digo-vos que toda palavra frívola, olha que coisa interessante aqui, ó, que proferirem os homens, dela darão conta. Onde? Quando, aliás? Quando? No dia do... Isso, presta atenção. Toda palavra frívola. O que é frívola? Não precisa ir no Google, não. Não precisa ir no dicionário, não. Você já sabe. Toda palavra ríspida, toda palavra de baixo, né? Baixo. Toda palavra que ofenda, é isso aí que significa frivolidade, frívola. É isso que significa. Toda palavra que destrua, toda palavra que vem do inferno e passa por nosso órgão chamado língua e nossa boca, essa daí vai ter que ter
uma resposta, porque vai passar no juízo. Então, antes de você abrir a boca, pense. Eu digo isso porque existia um apóstolo chamado Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento, assim como Paulo também, né? Um temperamento muito forte. Nós chamamos isso, a psicologia chama isso de temperamento sanguíneo ou colérico. É aquele tipo de gente que não leva desaforo para casa. Você conhece tipo de gente assim? Conhece? Conhece tipo de gente assim? Pois é. Eu fui assim. Deus está me transformando. Porque a santificação, César, ela é diária. Assim como a conversão, ela é todo dia. E eu era alguém que não levava desaforo para casa. Se você pisasse no meu calo, eu pisaria nos 2 que você tem aí. Pedro era mais ou menos assim. Mas a gente acredita que o Espírito Santo é quem pode transformar os nossos temperamentos. Vocês creem nisso, sim ou não? Você tem um temperamento parecido com o do pastor? Tem. Pois é. Eu coloco-me à disposição do Espírito Santo, porque só Ele, irmão, não é igreja, não é mulher, não é esposo, não é esposa, não é líder, não, nenhum desses tem poder para mudar o temperamento de ninguém, não. Só o Espírito Santo tem poder para mudar a vida, e mudou a de um que era pior do que eu, Pedro. Eu vou dar um abraço tão forte no meu amigo Pedro. Eu sou admirador do apóstolo Pedro. Deus mudou, assim como muda-se, como transforma a água para o vinho. Foi o que aconteceu com Pedro. Tem alguém aqui parecido com Pedro? Tem. E tem suas vantagens. Esse temperamento também tem suas vantagens. De liderança, de tomar decisões, de não ficar em cima do muro. Tudo isso é vantagem de quem tem temperamento semelhante ao de Pedro, semelhante ao do pastor. Então é o seguinte: toda palavra ruim que sair de nossa boca, nós vamos dar conta no dia do juízo. Quando será esse dia? Quando, pastor? Você sabe que a salvação, como já falei, o texto aqui, o pensamento lindo de Martinho Lutero: Deus não precisa de nossas obras meritórias. O nosso irmão, o nosso próximo é que precisa. Então, tire essa conversa, bota essa conversa para o escanteio de dizer que a salvação ela é pela lei ou pelas obras. Não, nós somos salvos. Isso, Zezinho, separa aí. A salvação, ela é... a salvação, parece criança, né? Separa. A salvação é pela graça de Deus. Olha, ó. Pela graça. Aí sim, se a salvação é pela graça de Deus, por que é que Deus ele vai julgar as obras? Entendeu agora? Por quê? Se a salvação é pela graça, por que é que ele vai julgar as obras? Foi bem claro aí a palavra, né? Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé, mas seremos julgados pelas obras. Olha o que diz, né? O texto de Eclesiastes 12, 13 e Tiago 1, 25, 2, 10 a 12. Aí tem a pergunta: essa será a norma usada por Deus no julgamento. Nós seremos julgados por que tipo de norma? Olha o que diz o próprio Salomão: de tudo que se tem ouvido, a suma é, já li e vou repetir, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Se a gente sabe que o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus, aí o apóstolo Tiago nos dá a resposta, mostrando para nós qual será o padrão ou a norma através da qual seremos julgados. Olha o que ele diz no capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Olha aí, quem gosta de direito, que leitura bonita para quem gosta das leis. Olha o texto: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continua: porquanto aquele que disse, não cometerás adultério, também ordenou no seu mandamento, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor de quê? Entendeu aí? Por quê? Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da... Nós seremos julgados pela lei da...
Que lei é essa da liberdade? Na próxima semana vamos falar sobre ela, tá bom? Mas só para esclarecer algo, para deixar um gostinho de quero mais para sexta-feira, às 7h30 que vem, sexta-feira, essa lei da liberdade, com certeza, é a lei moral de Deus. Como assim, pastor? O próprio texto sugere os versos anteriores, os 2 versos anteriores, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Que lei? Qual é a lei? Aí encontramos e nós falamos aqui que a lei, falei aqui que a lei é a lei moral de Deus, e o verso 11 responde porque aqui tem 2 mandamentos da lei de Deus. Ele dá o exemplo: não cometerás adultério, não é? Está bem claro aí, capítulo 20 de Êxodo, tem o 7º mandamento. Né? E ele também diz ali, ó, não matarás. Então, esses 2 mandamentos estão grudadinhos ali na lei dos 10 mandamentos. Aí, Tiago diz que é a lei da liberdade. E nós seremos julgados por essa lei. E agora, aqueles que dizem que não precisamos guardar a lei de Deus, né? Quando simplesmente, nitidamente, profundamente falamos a respeito do 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado, Zezinho, do Senhor nosso Deus. Aí eles dizem, o sábado é um mandamento que já passou. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre esse mandamento, que a maioria dos religiosos não guarda, não observa, a maioria esmagadora. Não, diz que passou. Passou, então lá na frente a gente vai dizer se passou ou não passou. Se está na Bíblia ainda no Novo Testamento ou só no Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é o Novo e o Novo Testamento é o Antigo. O Antigo Testamento é o Novo encoberto e o Novo Testamento é o Antigo revelado. É pela lei da liberdade que seremos julgados. Olha o conceito. Lembrem 3 pontos aqui. Ó. O conceito é o seguinte: nós somos justificados pela fé. Repita comigo: somos justificados pela fé, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei da liberdade. Pegou o conceito? Então vamos lá, de novo, repitam o que eu vou falar, tá bom? Aqui não é mente cauterizada, aqui não é nada de imposição. Vamos lá, somos justificados pela fé. Vocês entenderam? É isso mesmo. Vamos falar a palavra completa. Somos justificados pela fé? Somos salvos pela graça? Mas seremos julgados pela lei da liberdade. É isso aí, ninguém aqui diz que a gente vai ser salvo por guardar a lei, não. A gente vai ser salvo por ter a graça de Cristo. A gente será justificado pela fé, e a fé não é da gente, não. A fé vem de onde? De Deus. Com a graça de Deus e com a fé de Deus, a gente pode guardar a lei da liberdade, que vai ser todo ser humano julgado por ela. Ela é como se fosse um espelho. Ela será a norma do juízo de Deus. A lei da liberdade. A lei dos 10 mandamentos. Agora vamos entrar diretamente nas fases desse juízo, pastor. Sabe por quê? Porque o pessoal pensa assim, eu vou esperar o juízo chegar. Aí quando estiver bem pertinho do juízo final, aí sim eu entrego totalmente a minha vida e não tem nenhuma reserva. Aí eu vou deixar tudo para o juízo final. Irmãos, o juízo de Deus já está acontecendo. O juízo de Deus tem etapas, tem fases. E a primeira já começou há alguns anos, a gente não era nem nascido. A primeira fase, ela é chamada de pré-advento, ou conhecida por muitos teólogos como juízo investigativo. Como é isso, pastor? Que fase é essa? O senhor tem algum respaldo bíblico para oferecer para nós? Tem. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, mostra mais ou menos assim, ó. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, esse ancião de dias é Deus, viu? Se assentou. Sua veste era branca como a neve,
e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, os anjos, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os... Sabe qual é o contexto aí? Capítulo 7. É aquele contexto dos 4 animais, melhor. Lembra dos 4 animais? Que cada animal representava um poder, né? O animal chamado leão representava a Babilônia, o império que durou do ano 605 a.C. até 539 a.C. Lembra do segundo animal? Um urso. Esse urso representa os medos e persas, esses medos e persas tiveram um poder global diante do planeta, eram a maior potência mundial nos períodos de 539 a 331. Lembram disso? Depois dos medos e persas, veio no caso, através de um outro poder representado aqui com um leopardo. E esse leopardo, ele tinha 4 cabeças, lembram? E tinha asas. Esse leopardo representa o Império Greco-Romano. Lembram? De Alexandre o Grande. Quem gosta de história se delicia, degusta, né? Então, o Império Greco-Romano durou um período de 331 antes de Cristo até 168 depois de Cristo. Aí veio outro império, o império agora representado, né, por um animal. Só que aí o anjo estava mostrando para Daniel ficou espantado, e ele ficou tão espantado que colocou o nome do animal. Qual era o nome do animal, o quarto animal? Espantou, terrível e espantoso. Ele não sabia se era um cachorro, se era um leão, se era outra besta fera aí. Ele não sabia identificar que animal era. Eu só sei que ele disse terrível e espantoso. Esse animal representou durante o período de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, o Império Romano dos Césares, Roma imperial, ou como queiram, Roma pagã. Sabe qual é o contexto disso aí? Depois desse Império Romano, no decurso da história, em determinado momento da história, desse animal, desse império chamado pagão romano, surgiria um poder conhecido no verso 25 como o chifre pequeno, ou a ponta pequena de Daniel 7, 25. Essa ponta pequena é um outro poder que surgiu do Império Romano. Esse era diferente porque tinha boca que blasfemava e tinha olhos para enxergar. Esse poder, essa ponta pequena, era um poder diferente dos outros. Por quê? Porque era um poder religioso. Aí sim, nós vemos a transição de Roma pagã ou imperial para Roma eclesiástica ou papal. No ano 538, o imperador Justiniano emitiu um decreto para que todas as igrejas seguissem e obedecessem à igreja mãe, de acordo com a história, a Igreja Católica. Está no Google isso aí, é só digitar que vocês vão ver. Foi Justiniano que mandou perseguir os cristãos que não queriam obedecer à palavra do Papa, através do império de Justiniano, do imperador Justiniano, seria trucidado, seria levado para a fogueira. Aí vem aquele período da Inquisição e tudo mais. Mas eu não quero chegar. Se implantou um juízo no céu nesse contexto. Por quê? Essa ponta pequena fez um estrago na religião. Essa ponta pequena foi responsável por mudar os tempos e a lei de Deus. A lei que será a norma do governo de Deus, do juízo melhor de Deus, né?
foi quebrada com a autorização de um religioso, ali tipificado pela ponta pequena de Daniel 7, 25. Aí abre-se um juízo no céu. E Deus, o ancião de dias, se assenta nesse juízo. Assenta-se então o tribunal. Os livros passam a ser abertos. E o tempo do fim começa. Justamente em um período escuro do planeta Terra e da história. 1798. Quando o Papa Pio VI foi aprisionado pela tropa de Napoleão Bonaparte, e 2 anos depois ele veio a falecer na prisão. Então houve um golpe terrível na Igreja Católica, fazendo com que esta perdesse hectares e muito dinheiro. Essa ferida, ela foi tão enorme que quase mata e extingue para sempre a Igreja Romana. Só que a ferida mortal, ela começou a ser curada logo com o edito de Mussolini, no ano de 1929, quando os hectares voltam para a igreja e através dessas terras se constroem hoje o menor país do planeta, chamado o Vaticano. É por aí. O juízo se instaurou no céu. E de acordo com a história bíblica, teológica e profética, no ano de 1844, Jesus Cristo, ele tinha uma obra a fazer no santuário celestial. Quando Cristo subiu para o céu, no ano 31 de nossa era, depois de 40 dias de sua ressurreição, quando ele subiu para o céu, ele foi para o céu, perfeito? Ele foi para o céu. E que chegando no céu, ele foi para o céu, para o santuário que existe no céu. O santuário não é o céu, existe um santuário no céu. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, Jesus precisava ir de uma fase para outra fase, assim se espelhando por sua própria ordem a Moisés, que se fizesse um santuário no meio do deserto, para que Deus pudesse habitar anualmente com eles. E uma vez por ano havia o dia da expiação. De acordo com a tipologia do Antigo Testamento, né, Jesus cumpriu na letra. Porque quando ele disse a Moisés, Moisés, vem cá, olha aqui. Moisés de baixo olha para cima. E ele viu uma maquete. Está vendo isso aqui? Estou, Senhor. Um santuário no céu. Então, faça aqui na terra um santuário de acordo com o modelo, o antítipo. Esse antítipo, que é o modelo, tem todas as regras. Então, faça de acordo com o que eu estou mostrando para você. Aí Moisés fez. E fez toda aquela aparelhagem que vocês conhecem do santuário da terra. E ele devia cumprir diariamente e anualmente, através das tipologias, através dos sacrifícios diários, né, através também dos anuais. Quando Jesus subiu, logo depois de sua ressurreição, 40 dias após, melhor, ele foi para o santo lugar do santuário celestial. Mas chegaria um dia que ele trabalharia de acordo com o que ele mesmo ordenara a Moisés, semelhantemente o que acontecia no santuário da terra, que era um tipo do antítipo. Aí o que é que ele fez? No ano de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, logo um capítulo depois daí, de se instaurar o juízo de Deus, os livros começaram a se abrir, aí se instaura a primeira fase do juízo de Deus, que é chamado de pré-advento, antes de Cristo voltar, e é chamado também de juízo investigativo. Quando começou o juízo investigativo? O pré-advento, quando Jesus passou do lugar santo do santuário celestial para o outro lugar, o lugar santíssimo do santuário celestial. Quando começou isso? Em 1844. Quando, às 2.300 tardes e manhãs, dias, anos, né, da profecia, o maior período profético teria o seu desfecho. Terminados os 2.300 anos,
isso terminou em 1844, começou um juízo. E esse juízo... Vocês conhecem a história do adventismo, gente? Vocês conhecem a história da igreja? Como é que vocês entram na igreja adventista se vocês não conhecem a doutrina da igreja adventista? Você está igual a alguns evangélicos, com todo respeito aos meus irmãos, alguns irmãos católicos, com todo respeito aos meus irmãos católicos, que não tem nada a ver com isso, mas vocês estão iguais, estão parecendo com eles, entram na igreja só porque o pastor é bonitinho, entram na igreja só porque a música é animadinha, fazem parte de uma religião porque o pastor é carismático, o sacerdote é sensual. Vocês estão entrando na igreja porque a igreja está dando cesta básica por interesse? Vocês sabem o que tem gente que entra pelo pão e pelo peixe? Vocês sabem o que tem muita gente interesseira entrando e se infiltrando no meio do povo verdadeiro de Deus, assim como os egípcios saíram do Egito e se infiltraram com medo de morrerem, o primogênito de cada egípcio entrou e passou pelo Mar Vermelho e foi salvo? Depois deu um trabalho no deserto essa turma. Tem muito joio no meio do trigo, isso é verdade. E para isso Deus programou no calendário profético que Ele tem lá no céu, que haverá uma sacudidura ao ponto de tirar o trigo, melhor, o joio do meio do trigo. E a chuva serôdia ao ponto de tirar o trigo lá fora do meio do joio. Tem muita ovelha que dá trabalho a pastor, não tem? Tem. Podia dar trabalho ao diabo, mas investe para dar trabalho ao líder da igreja. Cuidado para que você não se torne uma pedra de tropeço e um joio, meu irmão. Então você tem que entender as doutrinas da sua igreja. Porque você entra na igreja porque é bonitinha a igreja, tem ar-condicionado. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Está quente, tem que ligar o ventilador. O som é bom, tem uma TV bonita, tem um computador, tem até transmissão. Aí vem para a igreja. Não seja interesseiro. Para sair, vai ser rapidinho também, porque você nunca entrou por causa de Jesus. Aí tem a cara de peroba para dizer de vez em quando assim: eu saí daquela igreja por causa do pastor. Não. Você não saiu daquela igreja por causa do pastor. Se você saiu daquela igreja por causa do pastor, por causa de um irmão, você nunca entrou por causa de Jesus. Conheça a doutrina da sua igreja, porque você pode estar dentro de uma seita sem perceber. Então é o seguinte, falando da história da igreja, 1844, século XIX. Um grande pregador batista começou a pregar, William Miller, no português, Guilherme Miller, começou a pregar que Jesus ia voltar em 1844, porque ele estudou Daniel 8,14. E estudou juntamente com o Apocalipse, as profecias do Apocalipse, estudou esse capítulo de Daniel 7, e ele observou e viu na matemática que no ano de 1844 alguma coisa ia acontecer. E quando ele descobriu que ia acontecer, a matemática estava correta, porque ele pegou lá do Antigo Testamento o início, o ponto de partida dos 2.300 anos, que foi lá no ano 457 a.C., com aquele decreto de Artaxerxes, em 457. Aí você pega 457 e joga 2.300 anos, vai dar 1844. Aí ele viu, e o que é que diz Daniel 8,14, pastor? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Ele pensou o seguinte: o santuário que vai ser purificado é o planeta Terra, que por ocasião da volta de Jesus, vai ser tocado fogo esse planeta. Ele vai jogar fogo para purificar, de fato, o mundo de pecado com o fogo do céu. Então ele vem, é Jesus que está vindo em 1854. Então Guilherme Miller, ele começou a pregar com veemência que Jesus ia voltar, e ninguém provava o contrário. E houve um avivamento, um reavivamento no século XIX, entre os cristãos de várias denominações. Aí,
uma cristã de uma religião, naquela época, chamada Ellen White, começou a ouvir os sermões de Guilherme Miller. Ela novinha, ela aceitou a Cristo de fato, mesmo sendo de uma outra denominação, ela aceitou a Cristo pelo sermão de Guilherme Miller. E ela estava do fundo do coração, sinceramente, cônscia de que, ciente de que Jesus ia voltar naquele dia e ela ia ser arrebatada com os santos com a volta de Jesus. A matemática estava correta, gente. O problema não era a matemática, o problema era o acontecimento. O acontecimento não seria a volta de Jesus para purificar a terra no juízo final. Não. O acontecimento seria lá no céu. O Filho do Homem, Jesus, estava no lugar santo. Ele ia ao encontro do ancião de dias para instaurar a primeira fase do juízo de Deus, que é chamada de, a primeira fase, juízo investigativo. Então, desde 1844 até agora, até Jesus voltar, nós estamos em um julgamento. Esse juízo que está lá, ele é sério. Os livros estão sendo abertos. Os anjos estão anotando todas as palavras que saem da nossa boca. Todos os atos que nós praticamos. Então, esse juízo, ele é mais importante do que os dois subsequentes. Eu estou me referindo ao juízo investigativo. Ele é mais importante porque ainda temos a oportunidade de sermos salvos até Jesus voltar. Porque a segunda fase do julgamento de Deus, chamada de juízo comprobatório ou confirmativo, vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Olha o texto que fala do juízo confirmativo. Apocalipse 20, versos 11 a 12. Lê comigo. Vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, os perdidos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Hoje nós estamos vivenciando o primeiro juízo, que é o juízo investigativo. Deus está observando tudo com os anjos lá no céu. Está fazendo de tudo para a gente ir para o céu, para a gente ser salvo. Olha, se eu não for, se você não for, não foi por causa da misericórdia de Deus. Não foi por causa de falta de misericórdia de Deus. Não foi por causa de investimento do céu. Porque Ele vai fazer de tudo para a gente ser salvo. De tudo. Se a gente não for, meu irmão, é porque a gente não quis ir. Quando Jesus voltar, o povo de Deus vai ser arrebatado para o céu. Eu falei isso ontem. Estaremos no céu por um período de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20. E durante esse período de 1000 anos, os salvos vão estar no céu, né? Ali em tronos, julgando. Ou seja, não é que nós vamos definir a situação dos perdidos, porque já foi definido quem vai se salvar e quem vai se perder antes do juízo número 2. No juízo pré-advento, já foi definido tudo. Quando Jesus vier para levar o seu povo, já definiu quem vai se salvar ali e quem vai se perder. Sabe quando? Lá em Apocalipse diz assim, ó. Antes de ele voltar, uma voz do céu dizia, está feito. Quando ele disser, está consumado lá no céu, pela segunda vez, né? Uma vez ele fez na cruz isso. Na segunda ele vai dizer, está feito, acabou. O juízo acabou do pré-advento. Então ele desce, pega o seu povo que se salvou, leva e deixa o povo que se perdeu aqui embaixo, morto, vai ficar 1000 anos morto, né? Insepulto, o povo sem estar sepultado. O demônio vai estar aqui na terra durante 1000 anos, junto com os diabinhos aqui na terra também, os anjos maus. E lá no céu, o que é que vai rolar? Lá no céu, o que é que vai acontecer? O juízo confirmativo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ver os livros lá, ó, o livro da vida. Aí os livros serão abertos, né? O livro da morte. Quem está nesse livro?
quem vai se perder, quem está no livro da vida, quem vai se salvar. Então é o seguinte, hoje é o dia de entregarmos a vida a Jesus, porque se amanhã Jesus voltar, já era. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não tem essa de 1000 anos de chance não, como os futuristas pregam por aí. Os futuristas pregam o seguinte, que vem um anticristo, tipo americano ou alemão, dos olhos azuis, brancão, bonitão, altão. Aí ele desce, esse anticristo aqui na terra, faz um concerto de paz com a maioria dos religiosos e dos membros, e aqueles que não têm religião nenhuma. Então esse anticristo vem, aí vai passar 7 anos aqui na terra. A igreja já foi arrebatada de forma invisível. É isso que o futurista prega, que não está na Bíblia. Aí eles dizem que a gente é seita porque a gente não acredita na seita, na heresia deles. Entendeu? Aí vai passar um período de anos aqui, é a tribulação. Eles fazem uma bagunça com o profeta Daniel, gente. Eles usam aqueles 7 anos do Messias, do ano 27, quando Jesus foi batizado, até o ano 34, justamente dá um período de 7 anos. Eles pegam isso aí e diz que, em vez de o Messias, é o anticristo que vai reinar durante 7 anos aqui na terra. Ou seja, eles jogam algo que já se cumpriu através do Cristo, do Messias, eles jogam para o futuro. Quando a igreja for arrebatada, começa a contagem de anos, aí vem o falso profeta, ou melhor, o anticristo, e reina aqui na terra. Ainda tem oportunidade para aqueles que não foram arrebatados para se salvar. Não tem jeito, né? É difícil entender essas coisas, mas à luz da Bíblia a gente entende. Segundo, penúltimo, e a gente vai para o final agora, juízo de Deus, fase do julgamento. É bom a gente aprender essas coisas, porque tem gente que batizou há 10, 15 anos e não sabe o que eu estou falando. Não aprendeu ainda. Então, por que não lê? Fica no TikTok da vida todo dia, fica no Instagram, não lê a Bíblia, não lê os livros proféticos, não lê nada, só fica nessa besteira aí que não vai dar dinheiro nenhum, não vai dar, e mesmo se desse dinheiro, não ia dar vida eterna. Então, terminando aí, ó, os tronos porque nós vamos julgar. Deus já julgou. A expressão julgar é conferir. Nós vamos conferir ou confirmar. Por isso aí a palavra comprobação, comprobatório, né? Confirmação, melhor. A gente vai confirmar o que Deus, o juiz justo, bateu o martelo. Terminando esse período de 1000 anos, vem a terceira fase, que é o juízo executivo. Qual é o primeiro tipo de juízo que já estamos vivenciando desde 1854? Juízo investigativo. Qual é o segundo tipo? Juízo confirmativo. E a terceira fase do juízo divino? Juízo executivo. A primeira fase termina quando? Começou quando? Em 1844. Vai terminar quando? Quando Jesus voltar. A segunda fase começa quando? Quando Jesus voltar. Vamos ficar 1000 anos no céu. Quando é que essa fase acaba? Depois dos 1000 anos. Aí depois dos 1000 anos, termina então, aí vem o juízo final. Olha só que coisa interessante. Qual é a prova disso, pastor? Onde está escrito? Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que solto? Circunstancialmente. O espírito não pode ser preso por correntes. As correntes aqui são circunstanciais. Ele não vai poder tentar a ninguém, porque hoje ele está solto, está virado, vai, cutuca um, cutuca outro, termina fazendo mal aqui, ele sai tocando o terror, ele faz de tudo para que você desvie o seu pensamento, faz de tudo para que você tire sua paz, faz de tudo para você sair da igreja, faz de tudo para você brigar com o pastor, faz de tudo para você brigar com os líderes da igreja, e faz de tudo para você ir para o inferno. Ele hoje está solto. A prova disso é que o mal ainda está aí no mundo. Mas um dia, ele vai ser preso. Quando é que ele vai ser preso? Quando Jesus voltar. Termina o período do juízo pré-advento investigativo, porque Jesus volta. Aí Jesus deixa ele quietinho ali, ó, preso. Porque as nações estarão destruídas. Homens maus estarão mortos, mulheres más estarão mortas. Durante 1000 anos eles vão estar insepultos. Ninguém vai estar lá para prantear, ninguém vai estar lá para sepultar seus defuntos. Eles vão estar no meio desse mundaréu que vai ficar como a terra era antes, sem forma e vazia. Esse mundo todo vai ficar cheio de cadáveres. Parece filme de terror, pastor.
Apocalipse 20 mostra. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra do Espírito de Deus diz. 1000 anos aqui na terra, enquanto lá no céu os salvos foram desde a volta de Jesus lá para o céu. Todos os salvos de todos os tempos, desde Adão e Eva, arrependidos no céu. Eu vou estar com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, com todos os apóstolos que se arrependeram e se converteram. Eu vou estar com Sansão, que se arrependeu e se converteu. Eu vou estar com Davi, o grande rei Davi, tipo de Cristo, né? Eu vou estar com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó. E vou estar com Ismael e Wendel também, amém. Decorei o nome dele, acertei. Ontem eu errei, mas hoje acertei. Eu vou estar com você que está me assistindo, meu irmão, todos juntos vamos estar no céu, 1000 anos no céu. Quem estiver na terra está morto, viu, perdido. Tem mais chance não. Mas sabe o que vai acontecer? Após os 1000 anos, vem o juízo último. Executivo. Os 1000 anos se acabam. A Bíblia diz que o diabo vai ser solto de novo. E agora, misericórdia. Pastor, arreda, pastor. Que negócio é esse? Vai. Só que os salvos vão estar lá no céu, durante 1000 anos. Nós não vamos passar a vida toda no céu não, viu? Presta atenção. A gente vai ficar só 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos, a gente desce do céu com a nova Jerusalém. No capítulo 21 de Apocalipse, confirma o que eu estou falando. A nova Jerusalém desce ataviada, bonita, como uma noiva que se produz para o seu noivo, né? A gente desce com a Nova Jerusalém, a gente desce com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os 2/3 dos anjos e com todos os salvos de todos os tempos. Dentro da cidade. A gente desce, e quem é que está lá embaixo, insepulto? Todos os ímpios de todos os tempos que não se arrependeram dos seus pecados. Quando a gente desce, a Nova Jerusalém, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras, no Oriente Médio. Vai dividir, e a Nova Jerusalém vai descer. Enquanto isso, o diabo ficou mais animado, porque Deus soltou ele da prisão circunstancial, porque até então não podia tentar defunto não ouve, defunto não vê, defunto não anda. Mas ele vê que os defuntos estão ressuscitando. Que defuntos estão ressuscitando? É a segunda ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira. Apocalipse 20, verso 5, confere. Ressuscitam na segunda ressurreição os perdidos de todos os tempos. A palavra no original bíblico é Gog Magog, que quer dizer Gog Magog, todos os perdidos de todos os tempos. Gente, o negócio é o Armagedon, né? Poderoso, hein? Que guerra, hein? A grande guerra terá um fim ali, ó. A grande controvérsia tem um palco ali. De todos os tempos, a mãe das grandes guerras. Sabe o que vai acontecer? O diabo vê os súditos que ele instigou a pecar, ressuscitando. Aí ele inventa mais uma mentira. Ele é pai da mentira, né? Olha a outra mentira que ele vai inventar. Ei, malzinho, malzinha, você mesmo, você. A Bíblia diz que a quantidade dos perdidos é como se fosse a areia do mar, a praia lá, ó. Gente pra caramba, viu? Muita gente. Ei, tá vendo aí, ó? Vocês estão vivos de novo? Eu ressuscitei vocês. Está vendo aquela cidade ali? Aí ele aponta para aquela cidade, a Nova Jerusalém, com os salvos de todos os tempos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está vendo aquela cidade? Aí eles ressuscitam. Se você ler o Grande Conflito da irmã Ellen White, que muita gente chama ela de doida, chama a tadinha de psicopata. E esse povo que diz que Ellen White é uma impostora, a co-fundadora da Igreja Adventista, que é uma débil mental, muita gente que prejulga, nunca leu um livro dela. Ô meu irmão, você é piolho, é? Você é piolha, feminino de piolho. Porque o que eu sei, quem vai na cabeça dos outros é piolho, e você deve ter muito. Eu não, porque eu nem cabelo tenho mais.
Quem vai na cabeça dos outros é piolho. Então experimente você. Jesus falou isso e Paulo confirma isso. Prove, mas retenha o que é bom. Deixa de ser animal, porque você foi feito e criado à imagem e semelhança de Papai do céu. Aí o demônio chega para os demônios e os ímpios, agora ressurretos, na segunda ressurreição, diz assim: eu ressuscitei vocês. Aquela terra lá nos pertence. Vamos lá tomar, vamos tirar todo mundo que está lá dentro, vamos trucidar todo mundo que está lá dentro, vamos destruir todo mundo que está lá dentro, porque essa terra nos pertence. Vamos lá! Aí o demônio, e olha, Ellen White diz no Grande Conflito, que quem morreu com câncer vai ressuscitar com câncer. Quem morreu com pragas vai ressuscitar cheio de pragas. Quem morreu com cicatrizes abertas, horrível, vai ressuscitar do jeito que foi para a sepultura. Terrível, parecendo zumbi, né? Pois é. Aí eles ouvem e mais uma vez são enganados. No verso 8 diz isso, e o diabo sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-los para a peleja, e o número dessas pessoas é como a areia do mar. Aí eles vão sob o comando do príncipe das trevas, e eles dão a volta, eles vão por toda a superfície da terra, eles sitiam o acampamento dos santos, a Nova Jerusalém, e a cidade querida. Aí o que acontece? Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu a todos. Esse juízo aí se chama juízo executivo, juízo final. É aí que se cumpre a palavra última do grande conflito. Pecado e pecadores não existirão mais. Tudo isso porque Deus é amor. Queridos irmãos, minhas ovelhas, e ovelhas de outros rebanhos, todos darão conta de suas obras no dia do juízo. Olha o que Pedro faz nesse momento a todos nós. Olha o apelo dele. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não brinquem. Deus tem 2 classes nesse mundo que Ele criou, né? Ele criou, só que uma classe se rebelou contra Ele. 2 classes existirão diante de Deus: a classe dos justos e a classe dos ímpios. 2 classes estarão naquele juízo diante de Deus. Uma classe dentro da cidade santa e a outra classe fora da cidade santa. Quem estiver fora da cidade será destruído, destruída. Quem estiver dentro da cidade já está salva, já está salvo. A pergunta que não quer calar: vocês, minhas queridas ovelhas, aqui da Central de Areal, e vocês que nos assistem através do virtual, vocês vão estar ou querem estar dentro ou fora da cidade santa de Deus? Olha o que Pedro continua a dizer: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Tenho dito, só para terminar, você tem medo do juízo? Eu não tenho medo do juízo, porque quem tem certeza da salvação não terá medo do juízo. Deus te salvou na cruz.
Deus continua a te salvar hoje e Ele nos salvará quando voltar. Esse é o braço poderoso que está sempre estendido, que estará sempre estendido para te erguer nos momentos mais difíceis de sua vida. Qual a sua decisão? Já tomou? A minha? Eu tomei há 35 anos atrás. Eu tomei com 16 anos de idade. Hoje eu vou fazer agora, mês que vem, 51. E eu não me arrependo de ter tomado essa decisão tão importante, de seguir a Jesus Cristo. Eu falo para você que ainda não tomou essa decisão. Quem sabe eu esteja falando para alguém incrédulo, que não acredita que Deus vai voltar. Lembre-se de uma coisa, mesmo não acreditando, Ele prometeu voltar. Ele veio a esta terra, em pessoa, pregou 3 anos e meio aqui na terra, viveu 33 anos aqui na terra, e Ele disse assim, eu vou enviar o outro amigo consolador, e Ele vai te ajudar a compreender a malignidade do pecado e a abandonar, e Ele vai te dar forças para isso. Ele prometeu que voltaria. Estamos vivenciando hoje um juízo, irmãos. A gente não pode brincar, mas com Deus não brinca não. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. E é o único, repito, pela 3ª vez, juiz justo que não vai inocentar o culpado e não vai culpar o inocente. Breve, Ele volta. E quando Ele voltar, acabou o juízo mais importante, que é o juízo investigativo. Quando Ele vier, Ele já vai levar os seus salvos. Ele não vem salvar ninguém mais, não. Ele vem buscar o que Ele salvou durante sua vida. Por exemplo, se você bater hoje a cachola, fechar os olhos e vier a falecer, é como se Cristo já voltasse para você. O juízo segue. Quando Ele voltar, Ele apenas vai ressuscitar você, salvo, porque você morreu na certeza, na esperança da vida eterna. O Espírito Santo tem um papel determinante nessa época do juízo investigativo. O Espírito Santo é aquele que transforma o meu coração e o seu e nos prepara para o segundo estágio do juízo divino. Você quer deixar o Espírito Consolador transformar o seu coração até que Ele volte e lhe leve para a segunda fase e última fase, a 3ª, do seu juízo? Oremos. Obrigado, querido Papai Celestial, pela verdade da Tua palavra, pelo juízo investigativo, pelo juízo que se dará após o primeiro, o juízo confirmativo, e o último juízo executivo. Mas o mais importante para nós hoje é o juízo investigativo, porque o pré-advento juízo faz com que a nossa vida está sendo passada diariamente lá em cima. Jesus está lá a interceder por nós como nosso advogado, mas Ele vai voltar como juiz, e quando esse juízo acabar, Jesus aparece nas nuvens, vai levar os salvos, todos os salvos de todas as eras, iremos passar a eternidade, durante 1000 anos no céu, e a eternidade toda aqui na nova terra, e na terra recriada por Ti. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de conhecer a Tua palavra. Ilumina cada mente aqui, cada coração, para que compreenda a Tua inspiração. Dá-nos uma semana de muita graça, muita paz e muito amor no coração, pois Te agradecemos e já Te pedimos, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso advogado, juiz justo. Amém.